Senhor presidente, senhor Luiz Antônio Pagô, senhoras e senhores senadores, muito bom dia. Eu começo, doutor Pagô, por um pedido de esclarecimento sobre a sua situação funcional. A presidente Lúcia Vânia o anunciou inicialmente como ex-diretor e depois como diretor-geral do DENIT. E o senhor estaria de férias, há uma notícia de que o senhor teria pedido férias, aconselhado pela ministra Gleisi Hoffmann, e depois de uma nota do Ministério dos Transportes, a ministra teria ficado irritada, pedido para abortar a nota. Eu gostaria de saber qual é a sua situação funcional. Eu vou fazer as perguntas, depois Vossa Senhoria me responderia. Sobre a sua exposição, doutor Pagô, o senhor nos dá um panorama geral sobre a estrutura do DENIT e suas principais atribuições. Agora, eu gostaria de entrar em alguns aspectos do funcionamento do DENIT como órgão vivo, não é? O senhor se referiu à diretoria colegiada. O ex-ministro José Dirceu, recentemente, disse que defendeu o critério das indicações políticas para as diretorias. Há um dos diretores, o senhor Ideraldo Luiz Caron, que, segundo consta, foi indicado pelo PT. Quais são as indicações políticas? A quem deve aos seus cargos, se o senhor pode dizer, os demais diretores? Ainda na vida real, essa audiência foi provocada por uma reportagem da revista Veja. A revista Veja, que é uma reportagem que tem por título O Mensalão do PR. Né? Nessa reportagem, segundo essa reportagem, a presidente da República teria tido uma reunião duríssima com a cúpula do Ministério dos Transportes, excetuado o ministro que estava ausente, mas o senhor participou. Nessa reunião, a presidente Dilma Rousseff, em que pese toda a existência desse mecanismo de controle, direção colegiada, etc., ela chegou a dizer o seguinte, que vocês precisam de babá, e terão 3 a partir de agora, a Miriam, a Gleisi e eu. Ela teria dito nessa reunião que o Ministério está descontrolado, estaria inviabilizando o governo, em razão, inclusive, do que ela chamava de preços insuflados. Imagino que ela tenha querido dizer inflados. E se refere, dá como exemplo, algumas obras, especialmente uma parte da BR-116, entre Eldorado do Sul e Pelotas, no Rio Grande do Sul, que teria um preço insuflado, para usar o termo que teria sido empregado pela presidente. Ainda hoje, o jornal Estado de São Paulo tem declarações do ministro da Justiça que diz que o Ministério há muito tempo está sendo investigado pela Polícia Federal, diz ele. No Estado de São Paulo, melhor dizendo. Há muito tempo está sendo investigado. Se houver fatos novos, abriremos novos inquéritos. Mas existem outros inquéritos em andamento. E o mesmo ministro José Eduardo Cardoso, da Justiça, diz que a Corregedoria Geral da União, a Controladoria Geral da União, está realizando, a mando da presidente, uma investigação, uma auditoria no Ministério do Transportes. Então, eu pergunto a você o seguinte, essa reunião no Palácio do Planalto, com uma diatribe de tamanha violência, que por si só, na minha opinião, suscitaria imediatamente o pedido de demissão de todos aqueles que foram apontados como sendo servidores públicos a necessitarem de babás. Essa reunião ocorreu assim, subitamente, não houve antes dessa reunião nenhuma, não diria demonstração, mas algum pedido de esclarecimento sobre esse ministério que estaria descontrolado, inviabilizando o governo. Ninguém falou com ninguém sobre isso. O ministro da Justiça, ninguém. Foi um raio de sol no céu sereno. De repente, são chamados lá e levam essa descompostura. Não é? Essa é uma pergunta que me intriga. O jornal O Globo aponta, no dia 6 de julho, diz que o TCU tem acordos esclarecendo que algumas empreiteiras que têm contrato com o DENIT doaram recurso ao Diretório Nacional do PR na ordem de 6 milhões de reais. Queiroz Galvão,
Sanches Tripoloni e Andrade Gutierrez. Ora, o PR não tinha nenhum candidato, não tinha um candidato próprio a presidente da República. Como explicar tamanha generosidade, sendo que 83% desse recurso foi o procedente do DENIT? Na mesma sentido, o Tribunal de Contas da União apontou sobre o preço de 9 milhões e 200 milhões de reais na construção do trecho norte, do contorno norte de Maringá, executado pela Sanches Tripoloni, que também foi generosa doadora. Foram tomadas providências a respeito dessa advertência do TCU? O senhor conhece os diretores dessa empresa, Sanches Tripoloni? O senhor saberia me dizer se esses senhores têm alguma relação com os ministros Paulo Bernardo, Iglesias e Hoffmann? Eu faço essas perguntas porque, num determinado momento, o senhor disse que o ministro Paulo Bernardo era o grande, digamos assim, o senhor se reportava a ele nas decisões. Eu perguntaria se houve alguma interferência do ministro Paulo Bernardo na liberação dos recursos para a realização dessas obras. São essas as perguntas, senhor Pagou. Eu perguntaria ainda se, em relação a uma outra entrevista, a uma outra reportagem da revista Veja, onde o ministro, que nos dá conta de que o ministro Alfredo Nascimento teria ligado ao senhor e mandando abrir uma sindicância em relação à construção de um trecho de 9 quilômetros da BR-440, obra que até aquele momento havia sido executado, que havia sido executado apenas 2 quilômetros e 2 quilômetros a um custo de 35 milhões de reais. Essa denúncia teria sido levada ao ministro por um deputado durante uma audiência e, de acordo com o ministro, com a revista, o ministro teria dito que isto dá cadeia, também está na revista Veja. O que foi aberta uma sindicância, que providências o senhor tomou para averiguar se havia alguma irregularidade nesta obra? E perguntaria também se o senhor saberia explicar como andam as obras da BR-010, travessia entre Imperatriz até Davinópolis. São essas perguntas iniciais.